1973 se tornou um ano marcado na história criminal brasileira. Em maio daquele ano, a menina Araceli sumiria em Vitória do Espírito Santo, sendo encontrada sem vida dias depois. Em agosto, no Rio de Janeiro, o menino Carlinhos entraria para o topo dos crimes mais estranhos e nunca desvendados no país quando foi sequestrado dentro da sua própria casa. Um mês depois, em setembro de 1973, seria a vez da menina Ana Lídia Braga tomar as capas dos jornais, quando desapareceu na porta da escola e foi localizada no dia seguinte semi-enterrada. A morte não foi rápida para a pequena garota de apenas 7 anos de idade. No primeiro momento, Ana Lídia parecia ter sido sequestrada. Depois, o caso foi ganhando proporções perigosas para a ditadura militar, já que um dos suspeitos seria filho de um ministro de Estado e envolveria traficantes e o próprio irmão de Ana Lídia, que teria vendido a irmã para pagar suas dívidas com drogas. Esses crimes do ano de 73, porque realmente foi um ano que mudou um pouco o rumo daquela inocência que a gente vinha vivendo dos anos 60, não que não acontecesse antes, mas num só ano, 3 crimes envolvendo crianças que não era comum, não era não estava na crônica policial, e então crimes que não tiveram uma solução. Então ficou meio naquele ar do mistério. O crime da Ana Lídia, e antes de falar especificamente do crime, eu gostaria de falar, assim, eu tenho acompanhado alguns comentários no YouTube, e eu acho muito legal trazer esses crimes sem solução, porque é um exercício para todo mundo que está aí. Eu vejo muitas pessoas falando, Beto, que eles ficam levantando, não, mas a perícia deveria ter feito isso, sim, a investigação deveria ouvido este ou aquele, e isso é muito legal, porque acho que a ideia é isso, ao invés de apresentar apenas um caso pronto para vocês, é trazendo esses casos sem solução para vocês poderem exercitar esse pensamento investigativo que vem trazendo vocês, né, desde sempre para cá. Então, e só uma coisa, o canal se chama Crime e Mistério. Então, esses casos são literalmente a junção dos dois. Boa. Então, vão treinando aí esse espírito investigativo, esse feeling de vocês, que é essa proposta de trazer essas coisas mais antigas, muitas vezes, e no olhar de um psicólogo, porque vai trazer muito aspecto simbólico que às vezes outro profissional não vai trazer. Mas, enfim, a menina Ana Lídia, uma menina de Brasília de 7 anos, né, Beto, que foi raptada, sequestrada na porta da escola, quando ela estava entrando. E isso causou ela foi sequestrada, isso causou um grande corre-corre, e menos de 24 horas depois, o cadáver dela foi encontrado num terreno baldio no entorno da Universidade de Brasília, 1973, Brasília de 1960. Brasília, nessa época, ainda era um lugar muito ermo, cheio de terrenos. As pessoas foram para lá para habitarem e trabalharem na capital federal, então havia ainda um certo clima de cidade do interior, né? E esse crime realmente abala a cidade. Então, o corpo é encontrado nesse matagal enterrado, com marcas de violência sexual. Ela foi necrofilizada, inclusive, o cabelo cortado, é encontrado algumas mechas de cabelo. O cabelo cortado bem rente. Bem, né? Rente, para até dificultar um pouco o reconhecimento. Com marcas de queimadura de cigarro. E junto ao corpo, por ali, também, preservativos usados, papel higiênico, e uma grande pista que tinha era a marca de um pneu, de uma moto, né? Que a gente já vai falar já já. Então, quando eles encontram esse corpo 24 horas
depois menos de 24 horas, com essas condições, que é divulgado, isso cria uma comoção. Você já tinha tido, em maio, o caso Araceli, não é? Agosto, um mês antes, o Carlinhos, que ainda estava quentíssimo na imprensa e vai continuar quente, até para acobertar um pouco o crime da Ana Lídia, que aconteceu em setembro daquele ano. É aquilo que a gente conversou durante, inclusive, o Carlinhos. O Carlinhos ele chega um pouco para botar... para esqueçamos da Araceli. Aí vem o Carlinhos. Vem a Ana Lídia, mas ele não, a Ana Lídia não é tão famoso, eu digo assim, não é tão famoso, é horrível quando a gente fala assim, como se tivesse, o melhor Oscar de crime vai parar, não é isso que eu quero dizer. Mas a Ana Lídia, inclusive, por não ter sido, a gente vai entrar por que o governo não queria que ele fosse investigado, ele foi mais acobertado. Você que sempre fala, eu lembro da Araceli, eu lembro do Carlinhos, você lembra da Ana Lídia também? Não tanto, não tanto, ele foi realmente acobertado. Eu era criança, então eu não tenho essa memória tão nítida, mas o Carlinhos ele tomou um vulto muito maior. Como a gente falou na live da semana passada, tanto o crime da Araceli como o da Ana Lídia, o que aconteceu é que o corpo apareceu. Daí... Você tinha o corpo, e o Carlinhos não tinha o corpo. É verdade. Então não era só uma questão de quem cometeu o crime, mas se foi um crime e onde estava o garoto. Então, realmente, o caso do Carlinhos acabou acobertando os dois. Porque, desculpa, lendas são sempre maiores que histórias, né? Lendas são sempre maiores que histórias. Porque a história é real e a lenda ela permite que você viaje. Sim, o caso do Carlinhos, como a gente falou, até hoje. Ele esparramou muito e ele esparramou sobre esses outros dois crimes, sendo que o de hoje, que estamos falando da Ana Lídia, teve ainda uma pitada de censura. Uma pitada não, uma grande pitada de censura em cima do crime, porque envolveu, além de ter acontecido em Brasília, envolveu algumas figuras, filhos de figuras importantes da época. Para a gente chegar nos possíveis autores, nos investigados, ou naqueles que foram apontados como os responsáveis pelo que aconteceu com a Ana Lídia, por que a Ana Lídia? Porque ela estava entrando na escola. Quem eram? Os pais dela eram o quê? Funcionários públicos, não é isso? Os pais delas eram funcionários públicos. Qual era o nome dele? O Álvaro e Heloísa, não é? E eles tinham dois filhos mais velhos. Eles tinham uma menina de 21 anos e um rapaz de 18. E ela era uma filha temporão, né? Ela tinha 7 anos. E era uma garota extremamente tímida, muito protegida, frequentava escola religiosa, católica, de freira, e ela é tirada na entrada. Os pais deixam ela na porta da escola. Vamos lembrar muito, né, que em 1973 nós não tínhamos esse medo, até porque não tínhamos crime desse vulto. Os pais ainda não tinham esse medo como a gente tem hoje, de deixar o filho dentro da sala de aula. Então, a coisa era mais fluida, ainda mais numa cidade como Brasília, que estava iniciando a jornada, né? como capital. Que os pais que deixam a Ana Lídia? Os pais deixam ela na porta e ela some. Ela só é descoberta que ela não está lá quando a empregada vai buscar ela às 4h30 e as freiras falam que não receberam ela. E por que escolher a Ana Lídia? É porque tem a ver com os possíveis autores? Sim, porque tem a ver com os possíveis autores. Porque uma testemunha ocular, uma das únicas testemunhas oculares que viram a menina saindo da escola, percebeu que não viu, ele era um jardineiro, ele estava trabalhando no jardim da escola, então ele não viu com quem, mas ele viu de costas um rapaz que era muito parecido, na visão dele, que viu de costas, com o irmão, o irmão o Álvaro Henrique, que tinha 18 anos. E porque também a menina já estava ali,
na entrada da escola, ela não ofereceu resistência. E é irmão dela, né? Exatamente. Então, a investigação apontou para alguém que fosse... É esse que a gente está vendo ali, ó. A foto está no ar. Esse da é época. O Álvaro Henrique Braga. A investigação apontou para uma pessoa que ela conhecesse. Não é? E eles saem caminhando. Nas imediações de Brasília, como eu falei, Brasília não era como é hoje, era uma cidade ainda com muitos terrenos, tudo mais. Nas imediações da cidade, nas imediações, não vou falar perto de nada porque eu não sei o que é. Que Brasília tudo é longe. Tudo é longe, então não vou falar o que é perto de nada. Nas imediações, perto de uma casa, um garoto que estava no quintal, uma outra testemunha ocular, ele vê Ana Lídia chegando com o rapaz e entrando sem resistência num carro. E essa cena chama muito a atenção dele, porque ainda era um lugar um pouco ermo. E esse rapaz que estava no quintal, fazendo alguma coisa, ele assiste essa cena da Ana Lídia chegando. Ela estava chegando da escola ou já estava chegando de algum lugar? Ela já tinha saído da escola, ela já estava numa caminhada. Andando, não foi num carro? Não. Ela estava andando e eles chegam num carro vermelho que estava esperando. E entra o rapaz, a menina, e tinha gente no carro. E a partir dessa última visão, né, da garota, ela desaparece e vai aparecer depois morta. Ou seja, quem teria... Essa é uma das linhas de investigação. Sim. De que o irmão dela teria... Tem alguma outra linha de investigação que apontou para outras pessoas? Não. Sim, apontou para uma pessoa que até era relacionada com o irmão e relacionada com outras pessoas, que era um funcionário que trabalhava com a mãe da Ana Lídia. Qual é o nome dele? E esse funcionário podia ser uma história só? Raimundo Lacerda Duque, o Duque, que chamavam ele. Podia ser uma história só. Logo que deu o desaparecimento da menina, e depois o encontro do cadáver, ele vai até a casa dos pais para consolar a mãe. Que é aquele que está aparecendo ali, né? O Raimundo Lacerda Duque. É o Raimundo Lacerda Duque, que é apontado como... na verdade, ele é apontado juntamente com o Álvaro Henrique como eles se conheciam. Ele é funcionário da mãe no funcionalismo público. No funcionalismo público, e por conta dessa relação ele já frequentava a casa, ele já conhecia a menina já conhecia ele e o irmão da Ana Lídia se conheciam. E por que o irmão fez isso com a irmã? Qual a motivação? Então, a motivação, uma das linhas de investigação, Beto, seria uma dívida de droga. Nossa, tem a ver, de novo, lá, a Araceli tem a ver com a Araceli, tem a ver com isso. De repente, até o Carlinhos. Indiretamente, pode ter a ver com isso. E a cocaína estava chegando forte ali, a cocaína estava chegando forte junto com LSD e essas drogas todas alucinógenas. A maconha também, obviamente, mas principalmente a cocaína, né? Estava chegando muito forte. Brasília era um eixo do poder e era um eixo do tráfico. Sim. Que vinha da América Latina, né? Consequentemente chegava nas grandes cidades e era uma grande descoberta da moçada. Eu conversei com uma pessoa, uma fonte, eu vou brincar, de jornalista de hard news, conversei com uma fonte que me fala o seguinte, que a cocaína era muito cara. Ela é dessa época, ela conheceu essas pessoas, ela conheceu inclusive os acusados, e ela me fala que a cocaína era muito cara. E que o irmão da Ana Lídia deveria estar, de repente, endividado para conseguir comprar, porque ele era um funcionário público, ele não era dos generais, ele não era dos ministros, ele era um funcionário público, então ele não era riquíssimo. Ele via o grande poder, mas ele era o terceiro escalão, ele não era o primeiro escalão. Ele poderia estar com... o motivo para ele vender a irmã seria a dívida só?
Só porque eu digo que é tão baixo isso, não tem uma psicopatia aí nada. Não é tão baixo, não. Nesse meio havia muita a droga. Onde há muita droga, havia umas dívidas enormes, não é? E havia muita chantagem, muito assassinato para pagar. Mas, gente, uma criança vira pagamento de dívida. Então, na verdade, assim, a ideia não era essa. A ideia inicial era sequestrar ela para levantar o dinheiro. O que mais... Sim, na verdade, era o plano, parece que o plano inicial era o sequestro da menina para você pedir um resgate, porque aparece uma carta pedindo um resgate de R$1 milhão. 2 milhões de reais. Perdão. 2 milhões de reais. Que foi enviado para o jornal, né? Reais não, pelo amor de Deus. Reais são cruzeiros que eu vi num lugar que daria o equivalente a uns R$250 mil. Mas eu não sei que ano é aquilo que foi feita essa convenção. A ideia era muito simplória. Você sequestra a menina, sem trauma, alguém que conhecesse ela, você sequestra a garota, pede um resgate, você levanta um valor, seja no banco ou seja pela comoção nacional, como tinha acontecido um mês atrás com o Carlinhos. Que eles pediram 100 mil e conseguiram 2 milhões. Exatamente, eles levantam o dinheiro. Então, 2 milhões de cruzeiro. Eles pensaram num plano muito simplório. Só que alguma coisa no meio do caminho não deu certo. A gente não sabe o que foi. Bom, o básico do básico. Você não pode... O refém não pode saber o rosto do sequestrador, principalmente se ele conhecer. O Ivisota foi morto porque ele reconhece o segurança. Tem vários casos de sequestro que você revela... Quando se revela quem é, e o sequestrado percebe quem é, ele vai ser entregue. Você acha que depois que a menina fosse encontrada... Ou seja, essa menina seria morta. A própria Araceli, né? A Araceli também, ela ia poder reconhecer quem sequestrou ela. Então, na verdade, quando eles se dão conta disso, não sei em que circunstâncias que isso acontece, né? Essa percepção. Não sei também em que circunstâncias essa menina, e como foi o cativeiro dela nessas horas, como aquela turma que estava envolvida nisso, que ponto eles estavam embalados com essa coisa da cocaína, até para manter o espírito ativado disso, porque a gente sabe que o Raimundo Duque, esse suspeito, ele era um contumaz viciado, usuário, né? Ele usava muita droga. Ele usava cocaína para ficar ligado, para ir trabalhar, tudo mais, porque era usual da cocaína naquele tempo, ela ser usada para dinamizar até a energia de trabalho, de balada e tudo mais. E ele já tinha esse histórico, né? Tanto que quando ele é apontado, ele foge. Ele foge e se esconde e fica errático por um tempo até que ele é pego. Eles tinham um álibi, você sabe? O irmão tinha um álibi dos próprios pais, né? Que estava com eles no carro. Que estava com eles no carro, mas tem uma série de dúvidas, porque segundo... Os pais estão protegendo. É aquela coisa, deu errado. Então agora a menina ninguém vai repor. Nossa, mas é de uma... Eu acho que isso começa a envolver outras pessoas, e aí entra o caso da censura, porque haviam 2 pessoas também que foram indicadas. Como parte de um sequestro? Como parte de um sequestro. Um deles era o Rezendinho, né, que era filho de um senador, do Eurico Rezende, e o Buzaidinho, que era filho do ministro da Justiça, Alfredo Buizade. E esses 2 estariam no sequestro para conseguir dinheiro? Esses 2 estariam envolvidos com o tráfico internacional de drogas que passava por Brasília. Então, na verdade, esses 2 seriam para quem eles deviam dinheiro? Talvez para quem eles deviam dinheiro, ou eles eram de um grupo
de pessoas que eram todos usuários e todos faziam parte de um projeto maior, não é? E eles não chegam a levar ela para o sítio deles, de um deles? Onde foi? O cativeiro não teria sido o sítio de um deles? Parece que sim. A perícia também não... A perícia, esse crime não teve perícia, tá? Só teve perícia do corpo e nada mais. E quando a investigação vai chegando nessas pessoas, né, o público pede que a Polícia Federal comece a fazer uma investigação sobre o tráfico de drogas em Brasília. Essa investigação da Polícia Federal foi coibida pelo ministro da Justiça, que era o pai de um dos acusados. E o nome do filho foi tirado das manchetes. Então, ele não foi ouvido, ele não foi nada, não foi colhido material, não foi verificado nenhuma ponte que pudesse relacionar os dois, tanto o filho do senador como o filho do ministro, ao crime. Então, o crime foi censurado. O crime foi censurado, a menina foi sequestrada, o resgate não foi pago, porque chegou uma carta e nada aconteceu, e daí eles teriam que dar fim para a Ana Lídia. Agora, por que um fim? Além de ter que... É uma história que você começa a criar, você começa a falar, mas, meu Deus... Porque eles não só mataram, eles ainda violentam a menina, queimam a menina viva. Necrofilizam. Agora, quem o irmão seria? Cortam o cabelo, Esse enterram ela, irmão? asfixiam ela. Talvez o irmão não estivesse... Ou esses outros rapazes, esses outros traficantes? Sim, talvez o irmão não estivesse no assassinato da menina. A carta de um sequestro não seria só para despistar ou para criar uma narrativa inexistente? Ela não poderia ter sequestrado a Ana Lídia para entregar diretamente para os traficantes, para eles fazerem tudo isso? Bom, pode ter sido, mas pode ter sido, como a gente falou, para levantar o dinheiro, porque na sequência aparece uma outra carta largada no supermercado. Sim, mas Horas depois aparece uma outra carta que pedia bem menos. A primeira pedia 2 milhões de cruzeiros e a segunda carta pede 500 mil cruzeiros. Mas então, isso em horas? Ela foi sequestrada... Exatamente, em horas. Sei lá, as crianças das 7 anos geralmente entra à tarde. Então foi sequestrada 2 da tarde. Os pais percebem que ela não foi para a escola quando a empregada vai buscar, não é isso? Deve ter sido ao meio-dia. Por volta do meio-dia ela foi sequestrada e chega essa em carta menos de 24 horas o corpo foi achado. Então, eles estavam mandando carta para sequestro, mas a menina já estava morta. Com não certeza. Sabemos, né? Porque também não foi, a autópsia também não diz quanto tempo a menina tinha morrido, diz? Não diz. Só diz que é um pressuposto pelo tempo que se encontra o cadáver. Sim, mas quanto tempo ela já estava morta quando encontra o cadáver? Não tem, né? Não tem foi isso. Tudo feito meio não largado. Tem isso. E isso é o grande gancho aí para o pessoal que está assistindo e montando esse quebra-cabeça, porque tem muita lacuna. Essa investigação. Ela é cheia de lacuna, ela é cheia de censura. Então, o que se sabe é que essas pessoas elas somem do inquérito e depois elas vão ser apontadas, né? Mais lá para frente. E sempre com álibi e negando tudo mais, né? O que acontece é que, no meio das investigações, aparece uma nova testemunha. Qual? Uma tal de Fátima, que, segundo ela morava em Brasília na época, ela estudava na Universidade Federal e ela passa a frequentar, através do Duque, né? Ela passa a frequentar a turma de usuários de droga. Ela, inclusive, tem um relato que ela foi aliciada na droga por esses 2 filhos de políticos, né? O Alfredo Buizad Júnior e o Eduardo Rezende.
E ela conta dos encontros que eles tinham para uso de droga, orgia e tudo mais. Essa moça que aponta o filho dos políticos, que até então só tinha aparecido como suspeito o Álvaro Henrique e o Raimundo Duque. E o Álvaro Henrique ele foi apontado por conta de terem reconhecido ele, como você falou, de costas, saindo com a menina sem resistência do colégio. E o Duque foi envolvido como? O Duque foi envolvido porque eles se conheciam, o Álvaro e o Duque se conheciam, e eles frequentavam a casa por conta da mãe, Heloísa. Mas por que ele foi apontado? Você sabe? Eu não consegui achar. Eu não consegui achar. Qual foi a ligação? Eu não consegui achar. Porque assim, uma coisa é o irmão, ok, teve uma pessoa lá que apontou para ele, mas por que o Duque? Quem viu no carro, quando esse cara vê entrando, ele vê o irmão e a irmã juntos, mas ele não vê quem está dentro do carro, viu? Não, ele não vê quem está dentro do carro. O que eles sabiam do Duque é que o Duque tinha um histórico já de pedofilia. Ah, né? Nossa, que bonito. Ele já tinha um histórico de abuso de criança, e ele tinha um hábito de passar a mão em meninas e meninos. Então ele foi apontado por estar ali mais próximo da menina Ana Lídia, porque a menina Ana Lídia era uma menina muito retraída, ela era uma menina muito super protegida, então ela não tinha muitas relações extra, né? Ela ia para a escola e de escola ela ficava para casa. Os pais não deixavam nem ela brincar no play ali do prédio, tudo mais. Então, eles começaram na investigação a ir se aproximando de pessoas, e eu acho que é por isso que chegaram nele, foram se aproximando de pessoas que frequentavam a casa e Entendi. que tinham um histórico. Até porque a menina não Sim. Né? Eu não sei se ela tinha sinal de defesa ou não, porque também os laudos que não foram bem feitos, então você não sabe nem se ela teve sinal de defesa, se ela tem, porque isso seria já elementos também. Agora, os pais da Ana Lídia, o que chama a atenção também é que os pais da Ana Lídia, eles não foram fervorosos para que descubram o que aconteceu com a minha filha, foram? Não, eles tiveram... Inclusive, eles são deles o relato que o Álvaro Henrique estava com ele, criação do álibi do filho, no carro, quando eles deixaram a menina na porta da escola. Eu já perdi uma filha, não preciso perder o outro, mesmo se esse outro tendo feito o que fez. Exatamente. E parece que ele já tinha um histórico de uma certa delinquência, né? Agora, existem provas que somem do processo. Uma delas, que não aparece no processo, é a marca da moto. Quando o corpo é encontrado, próximo ao corpo, uma das coisas que chama atenção, como eu falei, junto com preservativos usados e papel higiênico, e as mechas de cabelo, também é bom lembrar que o material escolar da Ana Lídia foi esparramado pela cidade. Então, aparece em vários pontos, até como uma forma de confundir um pouco a polícia. Ele aparece em vários pontos da cidade. Caderno, mochila, coisa e tal. Isso eu não sabia. Então, só que o que eles não... O que a polícia percebe, a reportagem percebe, é que, como era um matagal muito ermo, muito próximo onde o corpo estava, tinha uma marca de um pneu de moto. E o Álvaro tinha uma moto. Não confrontaram a marca do pneu? Então, foi confrontado. Ah, foi aí? Foi confrontado, mas essa prova sumiu dos autos. Bom, se eles censuraram, se o governo militar ele não permitiu mais que fosse falado, não é isso? Sim, porque, veja, o Buzaide Júnior era filho do ministro da Justiça do general Médici, que era o momento ápice da ditadura militar e da repressão
no Brasil. Então, e ele era o cara que orquestrava isso, ele era o ministro da Justiça. Então, quer dizer, foi muito fácil retirar qualquer coisa dentro desse processo. Sim. Sem contar que o outro, Eduardo Rezende, era filho de um senador que tomou, que proibiu colher depoimento do filho. Porque naquela época também você mandava e acabou, né? Mandava e acabou. Porque, assim, eu sei que nem os jornais e as revistas podiam mais cobrir, praticamente, o caso. O filho aí do ministro da Justiça não podia ser citado. A mãe e o pai, eles resolvem regatear. Então, assim, ninguém de verdade queria a descoberta do que aconteceu. Exatamente. E essa Fátima, que é a testemunha que aparece, ela é uma testemunha-chave porque ela relaciona o Álvaro Henrique, é ela que relaciona o Álvaro Henrique com o Buzaide Júnior e o Eduardo Rezende. Ela é a prova que precisava. Mas, depois de um tempo, ela também tira o testemunho dela. E começa o povo a morrer, né? Sim. Ela ficou viva? Essa moça ficou viva, mas ela retirou. Ela disse que era tudo mentira que ela falou. Depois de um tempo, ela estava louca. Ela estava louca de droga. Estava louca do tal, pó. E aí ela retira o depoimento, ela vai para Paraíba e não se sabe mais dela. Em 74, o Duque é preso. E eles falavam o quê antes? O Duque, o irmão da Ana Lídia, os outros dois... Eles sempre negaram tudo. Falaram, imagina, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, tudo mais. Não tinha prova consistente. Eles são... E havia prova, tinham camisinhas usadas. Então... Tudo bem, você não tinha DNA, mas você tinha confrontação. Não tinha DNA, mas você tinha outros métodos... Sim. Não tão específicos, mas comparativos. Só que, assim, não foi colhido material de ninguém. E que hoje seria tão fácil. E porque era... Sim, hoje em dia, com a tecnologia, seria muito mais fácil até outros recursos de perícia. Mas esse... Para você ver como o crime estava pautado em influência e poder. Ninguém tinha medo. Porque eles deixaram as coisas lá, ninguém tinha medo. Então, o que acontece é o seguinte, o ministro da Justiça proibiu que se coletasse material dos acusados. Bom, e aí então você não consegue dar andamento a nada, né? Não teve andamento a nada. Eles foram julgados e foram absolvidos, não é? Chegou a ter julgamento dos dois, do Duque e do irmão. Isso. Dos outros dois, não, porque eles nem foram viraram réus. Porque logo em 75, então a gente já está falando 2 anos depois, em 75, o Alfredo Buizade Júnior, o Buizadinho, ele morre num acidente automobilístico com 19 anos. É dele que depois exumam o corpo? Porque daí vão reabrir o negócio. É dele que você vai chegar. Ele foi exumado e nunca acharam o corpo dele, de verdade? Que dizem que ele pode estar vivo? Então, é complicado você manter esse material como sangue, esperma, papéis, papiloscopia. Precisa de um orçamento. De um orçamento e precisa... Exatamente, porque você tem que ter uma dinheiro, condição gente. Especial. É de dinheiro, você precisa de dinheiro. E você não tem dinheiro para as coisas mais básicas. Então eu entendo que não exista. Mas é uma pena que não exista. É uma pena que não exista. Porque a perícia, quando chega no local, a gente acompanha muito isso e vê o cuidado que eles têm de levantar isso. E como, às vezes, um fio de cabelo muda toda uma história. Então, os peritos, eles chegam com um know-how muito grande para a coleta desse material. Então, é uma pena que depois esse material não consiga ser conservado como deva, porque eles têm um total apreço para colher isso. Sim, e daí aqui no da Ana Lídia daria. Mas não vai ter, não tem que fazer, não tem como você voltar. De qualquer forma, a menina foi enterrada,
no Distrito Federal, né, em Brasília. O túmulo dela é visitado até hoje. Como a Ana Toledo mandou aqui em Brasília ela virou uma santinha. Exatamente. O túmulo dela é repleto de flores e é visitado. E muitas pessoas dizem ter alcançado graças recorrendo a ela. Criou essa aura de santidade mesmo. E de alguma maneira ela continua eterna, né? Eterna, porque estamos, inclusive, aqui falando e lembrando Sim. a todos que, assim, o ano de 73 foi o ano que mudou a relação que havia até então com a liberdade das crianças em todas as grandes capitais do Brasil. 3 crimes muito próximos, 3 crimes muito chocantes, que fez com que os pais começassem a prestar mais atenção na liberdade, na ação das crianças, que começou a chegar à conclusão que havia uma rede de pedofilia, havia uma rede de tráfico de drogas internacional passando pelo Brasil. Depois, a gente assistiu outros crimes aí, como o da Cláudia Lecim, que isso ficou claramente constatado alguns anos depois. Então, foi um tempo em que foi um despertar, efetivamente, um despertar da inocência. Sim, total. O problema é que o crime vai evoluindo. Vai evoluindo e vai sendo reeditado. Sim. Né? Hoje você vê os crimes que a gente já trabalhou com esses casos mais recentes, e você começa, quando olha esses mais antigos, a olhar e falar, nossa, mas parece uma reedição daquele crime, são reedições mais elaboradas, muitas vezes, e obviamente com um modus operandi muito parecido e com a investigação muito Sim. mais firme, que faz com que a gente comece a traçar essas conclusões para esses crimes e chegar a algumas ideias. É como você falou, o crime da Ana Lídia, depois do Carlinhos, e muito próximo, tem a carta de sequestro. Você tem um pedido, porque ele já sabia que o pai do Carlinhos tinha conseguido mais dinheiro do que tinha sido solicitado, porque comigo talvez não aconteça. Ali eles também se aprendem. Bandido se aprende com bandido também. Ele vai aprendendo. E depois, como a história da Ana Lídia e as cartas de sequestro, o que acontece, Beto, é que teve um momento que as pessoas também já não sabiam mais se aquelas cartas eram verdadeiras. Ou se era alguém também ou era alguém rapidamente se aproveitando. Quando o corpo aparece, cessa tudo. Então, e essas 2 cartas foram colocadas em horas, né? Horas. Né? Elas já estavam, provavelmente, elas já estavam prontas. Provavelmente elas já estavam arquitetadas e elas já estavam na mão. Sim. Isso foi uma coisa por horas. Provavelmente, o que eu penso é que a menina, né, ela tinha 7 anos, em algum momento ela reconheceu, que é o clássico, mas como de cara, você falou, o irmão pegou, o irmão levou carro, e levou para outro lugar. Oi, tio Duque. Exatamente, pega e leva para um sítio e deixa a menina lá, e ela quer voltar para casa, começa a chorar, uma menina de 7 anos que não tinha o hábito de sair e foi levada pelo irmão e reconhece um amigo do irmão e reconhece um funcionário da mãe e começa a chorar, pronto, acabou o plano. Mas você acha que eles não já tinham a premeditação de matar ela? Não sei. E para que uma pessoa... Não sei. Eu acho que a princípio... Não sei. Acho que a princípio... Fala. Não, eu acho que a gente tem que entender que quando entra uma alteração de consciência, uma inflação de droga, a gente não consegue medir o que o indivíduo está premeditando, né? Então, até por isso, por exemplo, essa tortura toda e essa violência sexual que ela sofreu? Bom, a violência sexual pode ser até uma tara, né?
Pode ser porque, até, gente, como é que você pode ser consegue- até uma parafilia. A pessoa faz o quê? Ela usa a injeção do bigolinho lá do Samuel Klein? Porque assim, como é que consegue Jesus do céu? Não, a pessoa não, nem a pessoa se explica. Ela tem um prazer na tortura, esse prazer sádico, essa alteração de consciência, esse animal que vem de dentro. Isso não é um animal, isso é uma besta, né? Porque Você o não animal sabe, faz você isso. não sabe o nível da droga, você não sabe as misturas que tem, você não sabe se já perdeu o senso da realidade, se já entrou numa questão muito interna de brutalização do indivíduo. Com certeza existe Um desejo ali guardadinho. um desejo e uma total obstrução da consciência, né? Ou seja, a pessoa pode não lembrar que fez tudo aquilo? Sei lá, ou foi o irmão dela. Ele pega um dia seguinte, acorda e fala assim, nossa, não sei o que aconteceu comigo. Não sei, dependendo da quantidade de droga e do delírio dele, da alucinação que ele teve, ele pode ficar até sem saber se era um sonho ou uma realidade. Uau. Comigo não vai colar isso, não. Homem louco. Até que a Inês Menezes também perguntou a mesma coisa que eu, se era um sequestro porque houve violência sexual. A Rosineide Pessoa pergunta, essa história que esses criminosos eram usuários, como ficou comprovada? Porque isso daí... Ficou comprovado, muito ficou comprovado por esse testemunho dessa Fátima, né? A Fátima é que vem e conta que ela sabia a relação entre eles que estavam envolvidos. Ela é uma grande testemunha, ela é o grande elo de ligação. Essa mulher, né? A Naila Oliveira, será que essa segunda carta pedindo menos não foi exatamente porque ela já estava morta e aí foi a coisa, vamos conseguir o que der? Pode ser. Eu, sinceramente, se eles sequestraram para conseguir um dinheiro, eles sequestraram sabendo que iam ter que matar a menina. Então ela seria morta. E ela, de repente, foi encontrada com eles esperando, de repente, que ela pudesse ficar ainda uns 5 dias a ser encontrada. Sim, porque... Ela foi encontrada onde? No meio de um... Como é que encontraram ela? Você viu? Então, o encontro dela é uma coisa que aí entra aquela live que a gente fez do acaso, né? Eles estão procurando, eles estão vasculhando, porque quem ocultou o corpo esperava realmente que desse tempo entre o pagamento e o aparecimento do corpo. Eles encontram o corpo por esses pequenos vestígios de mecha de cabelo. Jura? E de papéis jogados na mata. Então, papéis que é higiênico? O papel higiênico e o preservativo. Eles encontram papel higiênico e preservativo, eles começam a olhar os arredores, daí eles notam a mecha de cabelo. Mas e aí era uma cova rasa. Sim, ela estava semi-enterrada. Ela estava semi-enterrada, e aí eles veem a mãozinha. E assim, ela estava no meio do mato, ele não enterrou era um mato, na calçada. Era um matagal. Não, era um matagal. Não chega nesse matagal, quem vê, não sabemos. Não, eles dão a dica de que poderia estar por ali porque era próximo de uma casa que o menino viu. Porque a polícia vê a história, tem essas duas testemunhas oculares. Ele pegou... A segunda testemunha. A primeira fala, o irmão pegou e levou para lá. De lá ele segue, de lá não alguém. Sabe. Tá. Depois ele viu, olha, um carro andou por aí, coisa e tal. Tá. Eu sinceramente tendo a achar... Mas, obviamente, o que a gente está falando é em cima do que a gente pesquisou e viu. Lógico, um roteiro, é uma ficção que a gente está fazendo. Porque, na verdade, tem muitos pontos, nesse caso, principalmente, e nesses 3 que a gente tratou, de 73, que são completamente obscuros. Sim, que foram apagados também. Alguns são obscuros, outros foram apagados. E retirados do processo. Se eu tivesse que fechar esse roteiro, eu diria que eles já tinham como decisão matar a menina. Não tem como você sequestrar uma pessoa que te conhece. Pois é. A pessoa vai te entregar, gente. Síndrome de Estocolmo, quem quiser entender, assista Clark, a série da Netflix que eu vou falar em breve, e você entende por que a menina ficou apaixonada pelo Clark. Por que se chama Síndrome de Estocolmo? Isso não vai acontecer o tempo inteiro. Entendeu? Então,
Ali não ia ter. A menina ia entregar o irmão. Se foi o irmão, né? Porque nada Se foi foi provado. o irmão. E eles não foram condenados por falta de provas. Sim. A Narla Oliveira, já falei, eu que ela tinha comentado, Ana Toledo. Será que os pais não foram ameaçados? Deve ter gente viva importante. Sim, pode ser. Podem ter sido ameaçados, os pais podem ter tido a vida completamente devastada. Acho que tem um choque muito grande também da história, né? Que causa uma história dessas, deve ter um impacto violento. Sim. Na vida pessoal, assim, acaba a vida dele, acabou a vida dele. Você já assistiu a Menina que Sumiu no Vaticano? Eu estou assistindo, da Netflix. Não. É uma série muito boa de uma menina que some em 1983, porque o Vaticano, para quem não sabe, é um estado dentro do estado. É um estado pequeno, de meio quilômetro quadrado, onde moram pessoas. E os pais dessa menina, essa família, mora dentro do Vaticano. E ela é sequestrada, saindo de uma loja de música. Só que eles começam... Para você ter uma ideia, até o Papa João Paulo II vai na casa dos pais, dá um abraço, fala, estou com saudade de você. Porque eles começam a cobertar tudo, porque é um sumiço de uma menina que pode colocar em xeque todo um sistema. A própria Ana Lídia podia colocar em xeque todo um sistema. De uma série de coisas. Porque Sim. ali, se ela fosse descoberta, iam descobrir uma rede de pedofilia. Iam descobrir uma rede de prostituição infantil, de tráfico de drogas, internacional, ligado de ao usuários, entendeu? De facilidades, de tráfico de influência, de pessoas que... Nossa, a gente sabe que se no avião da FAB transportam 39 quilos de cocaína, imagina. Então, se você... então, o que acontece... Hoje. E aí você tem o ponto... Ali você tinha tudo muito mais organizado para eu ter mais controle. Como em 83 no Vaticano era mais fácil. Hoje é muito mais complicado. Você tem câmeras, você tem uma série de coisas. E imagino hoje, esse irmão, se foi ele tirando a menina da porta da escola, tem câmera, te rastreia em tudo. Tem seu celular, é mais difícil. Você hoje. Colhe um material. Hoje Sim, você não o rastreamento é diferente. Você joga no hoje genético. Exatamente. Hoje você tem... Mas é que ela tinha uma chance, Ana Lídia, de ter ter a sua vida com justiça. Porque tinham tantos elementos que era possível construir a história, desde que permitissem que a polícia trabalhasse. Inclusive a própria comparação do pneu. Do pneu da moto. Eles fizeram... É porque assim... A investigação diz que eles chegaram... Os investigadores chegaram a tirar o molde. O que a Ana traz aqui, será que os pais foram ameaçados? Que eu estou pensando agora. Talvez eles salvem o filho, não porque papai e mamãe vai salvar filhinho, porque já perdi filhinha, ficou com filhinho. É porque eu vou ter que salvar ele, até para me salvar. Porque se ele for preso, tudo cai.